que pode acontecer em 24 horas no Brasil de Bolsonaro? Vejamos. No Rio, o prefeito Crivella se travestiu de censor e enviou 15 fiscais à Bienal do Livro para recolher um gibi onde 2 jovens se beijam. Efeito prático. Em 29 minutos foram vendidos todos os gibis e a Bienal vendeu toda a literatura LGBT, com beijaço e manifestações e outra repercussão negativa do Brasil mundo afora. O presidente do Supremo, Toffoli, derrubou decisão em favor do ato de Crivella. Decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Cláudio de Mello Tavares. Visto isso para além de desenhos no gibi, Crivella é mais um tipo medíocre, mais um presepeiro. Finge se incomodar com um beijo de gibi quando quase metade da cidade que governa está sob o tacão de milícias e milicianos. Cidade com crianças e jovens que ele diz defender, vivendo em meio ao crime. Cidade com falta de vagas em creches para crianças, com escolas e creches cercadas por 453 tiroteios só entre janeiro e maio. A eleição para vereador em 2020 não admitirá coligação. Por isso, cada partido terá que lançar candidato a prefeito para eleger seus vereadores. Crivella armou sua presepada de olho no eleitorado evangélico, que ele tem como cativo. O ministro Celso de Mello, decano do Supremo, aproveitou essa oportunidade para dar uma cacetada geral em Crivella e quejandos, mas também acima e abaixo. Escreveu: sob o signo do retrocesso, cuja inspiração resulta das trevas que dominam o poder do Estado, leia-se Bolsonaro e seu governo, um novo e sombrio tempo se anuncia, tempo da intolerância, da repressão ao pensamento, da interdição ao pluralismo das ideias. É de se supor que ministros do Supremo agora estejam refletindo sobre como a alcateia fascista deixou suas tocas e chegou às ruas e ao poder, refletindo sobre como o próprio Supremo, se não alimentou, não viu ou fez que não via a alcateia arreganhando os dentes, pontas garras de fora. Reflexão, ao menos agora, quando mais uma porção dos intestinos da Lava Jato é exposta pelo Intercept. Uma das manchetes da Folha no domingo. Conversas de Lula mantidas sob sigilo pela Lava Jato enfraquecem tese de Moro. Moro, que vazou ilegalmente conversas de Lula e Dilma em 16 de março de 2016, fez prosperar uma tese. A de que Lula queria ser ministro para não ser investigado pela Lava Jato de Curitiba e sim pelo Supremo. Mas 22 conversas grampeadas, quase todas ocultadas pela Lava Jato, demonstram que Lula resistiu a ser ministro, por saber que seria acusado de tentar se livrar da Lava Jato / Curitiba. As conversas mostram Lula buscava mesmo era recompor a aliança com o MDB e Temer para impedir o impeachment de Dilma. Uma frase de Dallagnol resume as intenções reais. Andrei Borges de Mendonça conversava com o procurador Januário Paludo. Borges diz que seria difícil explicar a divulgação de trechos da conversa de Dilma e Lula, interceptada pela PF. Conversa que continuou sendo gravada ilegalmente, mesmo depois de encerrado o prazo legal determinado pelo próprio Moro. Disse Andrei: Januário, desculpe, eu não vejo assim. Isso está longe de ser filigrana jurídica. Se ele suspendeu a interceptação, ele, Moro, juridicamente nada vale depois. Dallagnol encerrou a questão, sem deixar dúvida alguma do que se buscava com tudo aquilo, escreveu: Andrei, no mundo jurídico, concordo com você, é relevante, mas questão jurídica é filigrana dentro do contexto maior que é político. Diante de tanta política,
Quem ainda disser tinha mais era que ter impeachment e prisões de qualquer jeito, ainda não entendeu nada. Quem ainda está nessa não lembra ou finge não lembrar que 1 ano depois de Gilmar Mendes impedir Lula de ser ministro, Moreira Franco seria nomeado ministro por Temer em situação semelhante. Quem segue nessa não entendeu que o que hoje vivemos tem a ver com forma, conteúdo e motivos pelos quais se armou a queda de Dilma. Não entendeu que quando ruim um governo se tira nas urnas. Não entendeu que instituições que se envolvem ou se omitem num golpe, numa farsa, terminam sendo contaminadas, decompostas ou engolidas pela farsa que ajudaram a criar. Notem, por exemplo, o que de lá para cá aconteceu com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com o próprio Supremo, tribunais e juízes, com a Presidência da República e com tantas das mídias. Tantos e tantas que mentiram, difamaram, manipularam e que agora criticam os resultados, personagens e o poder que ajudaram a construir. E não nos iludamos, se necessário, farão tudo de novo. Quem ainda se amarra na grotesca noitada do impeachment, comandada por Eduardo Cunha e seus muito mais de 40, e com Bolsonaro elogiando o torturador e assassino brilhante Ustra, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Ou não tem como saber, ou é muito ingênuo, ou, por ação ou omissão, decidiu ser parte disso aí. O Brasil segue estagnado, com o mercado e suas vozes no jornalismo, sempre explicando como e por que no ano seguinte tudo será lindo, bastando para tanto reformas e vender tudo. E, claro, tendo muito cuidado, porque o vendedor Guedes, ora pode ser tchutchuca, mas ora pode ser tigrão. Diante de empresários no Ceará, Guedes foi tigrão, repetiu o mulher feia sobre Brigitte Macron. Depois pediu desculpas. E, passeando pelo calçadão do Leblon, no Rio, neste mesmo final de semana da presepada de Crivella, Guedes ouviu alguém cobrá-lo. Que feio, hein, ministro? Que vergonha. O ministro reconheceu. Foi muito feio, foi coisa de brasileiro. Coisa de brasileiro, lá ele, como se diz na Bahia. Depois de reconhecer o erro no comentário sobre Brigitte Macron, Guedes voltou a ser tigrão. Despediu-se ameaçando. Na terceira abordagem como essa, eu largo tudo e vou embora. Aí vocês vão ver o que é bom, como é que fica. Que meda! Ainda nas 24 horas, o canal francês CNews exibiu vídeo onde o presidente Macron esculhamba Bolsonaro, apoiado pela primeira-ministra alemã Angela Merkel e com concordância de Sebastián Pinera, presidente do Chile. Vejam e ouçam. Yeah. Sure, I had to react. You understand that? I want to be very peaceful and to be constructive with the guy and to respect his sovereignty, fine. But I cannot accept that. No. Yeah. But you know what he did when my foreign affairs minister came to this country? I know. He was supposed to receive him. He canceled at the very last minute in order to cut his hair. And he filmed himself. I mean, I'm sorry, it's not the behavior of a president. Universidades federais em crise, com um congelamento de 3 bilhões e 200 milhões. País afora, cortes na água, luz, segurança, limpeza, nas bolsas, na alimentação para alunos carentes, campos desertos. E o ministro da Educação, nestas 24 horas de Brasil bolsonárico, tuitou sobre uma pessoa decente. Assim mesmo, com um S enfiado antes do C, depois de ter escrito paralisação com Z, de usar o Ministério para tentar melhorar sua imagem no Wikipédia,
foi o terceiro atropelamento em poucas semanas. Todos nós cometemos erros, mesmo o ministro, seja ou não da educação. Mas no caso de Abraham Weintraub, mais do que o paralisante Z, a sofreguidão no Wikipédia ou um S tornando indecente o decente, suas ações e gestos escancaram porque ele é tão ressentido, porque é o educador do bolsonistão. Como o relógio não para, já nas 24 horas seguintes, Carlos Bolsonaro, alter ego do pai, confessou: por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. O que o Carlos e a família querem? Uma ditadura? E esse, visitando o pai dentro de um hospital e mesmo assim fazendo questão de exibir a arma na cintura, como se fosse um gangster, um policial ou um miliciano, é o filhinho Eduardo, a quem papai Bolsonaro quer dar de presente a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos.